Bom dia a todos e todas. Bom dia! Isso. Primeiro, nós gostaríamos de dizer que é uma alegria muito grande poder voltar aqui em Correntina e poder participar dessa audiência pública. O importante disso aqui é a população da região, as autoridades aqui presentes, entender a importância do povo da região. Porque se o Ministério Público chamou essa audiência pública aqui, é porque o povo da região agiu, e como é a história, a vida do povo daqui, e sempre assumiu o seu protagonismo, a sua autonomia, fez com que o Estado olhasse para essa realidade de vocês aqui. Então eu tinha preparado uns slides para ser projetado aqui, mas em função de problemas técnicos aqui, eu não vou usar os slides. Vou tentar ser o mais fiel possível ao que eu preparei. Quando Luciana nos chamou para vir aqui fazer essa discussão, nós pensamos na linha do que o Dominique expressou no poema dele. Nós temos uma disputa aqui no oeste da Bahia de modelos de desenvolvimento e de discursos. O que é essa disputa? Você tem, por um lado, um modelo que tem 50 anos de ocupação da região. Um modelo baseado no latifúndio, baseado na grilagem de terra, baseado na violência, baseado na pistolagem, baseado nos danos, nos impactos ao meio ambiente, danos irreversíveis. Um rio que seca, como é que esse rio vai voltar a correr? Isso é dano irreversível. Os impactos sociais que esse povo aqui do oeste da Bahia já sofreu, eles são imensuráveis. Nós não temos condição de dizer o sofrimento da família X aqui no oeste da Bahia, qual o valor do sofrimento dessa família. E aí nós temos que dizer que esse modelo, parafraseando o professor Altair Salles Barbosa, que é daqui de Correntina, é um modelo absenteísta. Ele não é daqui de Correntina. Ele passa por Correntina e vai embora para outro lugar, assim como esses que vieram para cá, vieram de outros lugares. Esse modelo é chamado de produção legal. Mas eu chamo isso de agronegócio absenteísta. Por outro lado, nós temos um outro modelo. É um modelo de um povo que tem 12 mil anos de ocupação antes do presente. Comunidades centenárias, cultura secular, modo de vida específico e endógeno dessa região. Relação dependente e harmoniosa com o ambiente. É um povo que vive e depende das águas, tem uma relação direta com as águas. E esse modelo está sendo chamado de terrorista. Mas eu vou dizer para vocês, o sentido da palavra terrorista no francês não é negativo. Terroir quer dizer território. Então, quando a Globo disser para vocês que vocês são terroristas, não fiquem preocupados. De fato, vocês são terroristas. Vocês estão defendendo o território de vocês. E esse modelo é um modelo da agricultura camponesa. Olha a diferença. Agronegócio absenteísta e agricultura camponesa. São coisas totalmente distintas. E aí, se nós fôssemos pensar que aqui tem quilombola, que aqui tem ribeirinho, que aqui tem gerazeiro, que aqui tem fecho, que aqui tem fundo de pasto, nós poderíamos dizer que existe um modelo cartesiano do agronegócio e existe modelos, no plural, de agricultura camponesa. E aí, qual que é o grande calcanhar de Aquiles e aonde a porca torce o rabo? O Estado baiano e o Estado brasileiro não conhece o povo dessa região. Eu fui buscar o Darcy Ribeiro escreveu esse livro aqui, O Povo Brasileiro.
e ele traça alguns perfis. Ele chama essa região aqui de Brasil sertanejo. E uma das características do Brasil sertanejo, que é característica de povo camponês, é a autonomia. Qual que é o motivo de nós termos conflitos sérios aqui na região? A autonomia de vocês tem sido atingida pela ganância do capital através do agronegócio. Quando a ganância do capital quer impor recuo para vocês, a autonomia de vocês fala mais alto. E autonomia não é nada negativo. Vocês são povo de casa cheia, como gosta de dizer o povo da beira do Carinhanha. Então, se nós formos pegar na história da região, nós temos um histórico de conflitos aqui desde a década de 60. Nós da CPT temos 40 anos de atuação aqui na região. E nós só estamos aqui porque essa região é uma região de conflito. Se não fosse uma região de conflito, talvez a CPT não estivesse aqui, o MAB não estivesse aqui, outras organizações não estivessem aqui. Né? Só para vocês terem uma ideia, os registros da CPT, todo ano a CPT publica esse caderno, que é chamado de Caderno de Conflitos. Esse caderno de conflitos, nos últimos 31 anos, de 85 até 2016, aqui na Bahia, Correntina foi o município mais conflitivo. 41 conflitos em 31 anos. Isso dá uma média de 1,3 conflitos por ano. Agora eu pergunto para vocês, vocês querem o conflito? O conflito veio bater na porta de vocês. E vocês, como autônomos que são, como povo camponês que são, reagiram e fizeram a resistência, a luta e tudo que vocês fazem. Para ir encerrando, nós temos que entender o seguinte: esse modelo uno e equivocado do agronegócio, ele tem todo um suporte e um aparato, uma conivência, um apoio do Estado baiano e do Estado brasileiro. Por quê? Porque eles acham que isso é desenvolvimento. Mas se nós formos olhar a região, o avanço do desmatamento do cerrado, o secamento dos rios, a migração das nascentes, isso não pode ser visto como desenvolvimento. Isso coloca em risco a vida das populações e de nós que vivemos aqui na região. Então, o instrumento de outorga, que é o foco desse debate, e aí vou voltar lá no que eu falei, produção legal. O agronegócio é tido como produção legal, mas a fazenda Igarashi, ela está em cima da matrícula 2280. A matrícula 2280 está confirmado pelo órgão de terras do estado da Bahia, que é Grilo de Terra. Como é que uma fazenda que está em cima de uma terra grilada é legal? Há quem diga que as outorgas no estado da Bahia têm sido dadas com dados de 20 anos atrás. Eu não posso afirmar isso aqui, mas o Ministério Público pode investigar. O Ministério Público pode pedir para o INEMA apresentar os dados e dizer se é assim ou não. Há quem diga que existe corrupção no INEMA. Eu não sei se existe, mas eu posso dizer para o Ministério Público, investigue. Posso dizer para a doutora aqui, doutora Zaira, investigue, delegada. E nós temos que ser testemunha e dizer para vocês, nós da CPT, nós temos um arquivo, nós temos inúmeros protocolos de denúncia do povo. Quando o povo chega no seu limite, não tem jeito. Ninguém segura e é o que acontece. Para fechar aqui, eu queria dizer o seguinte, do discurso. Os dois discursos que estão em curso na região. O primeiro discurso é o do agronegócio absenteísta. Aí eu vou começar citando aqui, por exemplo, o pensamento do Evaristo Miranda, que é o responsável pelo Matopiba, que é a nova tendência para a nossa região. O Evaristo Miranda é um agrônomo pesquisador da Embrapa, do grupo de inteligência da Embrapa. Ele esteve recentemente em Luiz Eduardo Magalhães e disse o seguinte: no oeste da Bahia não tem conflito, e a solução para a irrigação a solução para a seca na região é aumentar a irrigação. Aí você vai para o Comitê da Bacia do São Francisco, vem um português chamado Pedro Bittencourt
e diz que o São Francisco, o balanço hídrico do São Francisco é positivo e não é negativo. Aí vem a IBA e vem a BAPA, diz que não fazem impacto na região. Então, esse é o discurso deles. Por outro lado, você tem um discurso, por exemplo, de um Henry Axelrod, dizendo o seguinte: a população camponesa não pode arcar com a injustiça ambiental do agronegócio. Você tem um Juan Martinez Allier, que escreve um livro chamado Ecologia dos Pobres, e ele diz por A mais B que quem preserva a ecologia no mundo é as comunidades mais pobres, são os povos tradicionais, são vocês. Você tem o Altair Salles Barbosa, que é natural daqui de Correntina, estuda essa região há mais de 40 anos, e diz, como testemunha da história de pesquisa dele, que os rios e a região estão morrendo, e a tendência é piorar. Então existe uma disputa de discurso. Agora, a nós cabe agir. Não resta alternativa. E aí eu queria trazer 7 elementos que eu acho central para a nossa discussão. Aí vocês me permitem a cola, que a minha cabeça não é tão boa. São 7 questões que eu queria trazer para a gente discutir com as autoridades aqui presentes. Primeira questão: garantia dos direitos, fim da criminalização e a violência contra o povo da região. Segunda questão: proteção aos modos de vida dos povos e comunidades da região. Olha, eu estou falando proteção, hein? Não é não, Luiz Mar? Cadê Luiz Mar? A proteção tem uma perspectiva mais ampla. Depois o Luiz Mar pode até fazer uma intervenção aqui e dizer o que significa essa proteção aos modos de vida e à vida do povo da região. Solução dos problemas fundiários históricos da região. Eu não vou dizer aqui que vai ser discriminatória, que vai ser transformar em resex, que vai ser transformar em fecho de pasto. Precisa pensar e olhar a realidade do povo aqui. Tem comunidades e comunidades. Talvez a metodologia que é aplicada para uma comunidade não pode ser a mesma que vai ser aplicada para outra. Nós temos que respeitar a especificidade, a cultura, a realidade de cada povo. E o Estado brasileiro, infelizmente, não faz isso. Mapeamento, e aí Luciana Cury sabe disso, porque nós já conversamos muito sobre isso. Mapeamento e recuperação das áreas de recarga do sistema aquífero Urucuia. Gente, se não fizer isso, é a mesma coisa de nós enxugarmos gelo. Ou pensa, como é que bota limite para o agronegócio na Chapada, ou esses rios vão secar. Construção de ações efetivas para a gestão de água. Eu tendo a achar que o plano de bacia pode ser uma solução, mas não tenho certeza. Nós temos que construir isso e vocês precisam participar. Controle do desmatamento do cerrado. O que a Fazenda Chaparral está fazendo aqui, se é legal, para mim aquilo é um crime. Uma fazenda que desmata uma área em torno de 20 mil hectares, na região do Rio Santo Antônio, que já morreu, porque está dentro da Fazenda Sudotex, para mim aquilo é um crime. Se é legal, o INEMA que prove que é legal, ou o agronegócio que prove, porque para mim aquilo é imoral. E aí, nós temos feito uma discussão que é a seguinte: ou colocar um horizonte mais à frente, para talvez a gente construir alguns ganhos. Quando a gente fala de moratória do cerrado, o agronegócio diz que nós somos loucos. Agora, se nós falar em colocar limite para o desmatamento, eles vão rir da nossa cara. Então eu acho que o razoável é moratória para o cerrado. Para fechar, eu acho que nós temos que construir um diálogo e dizer para vocês que precisamos construir educação política de fato e alguns compromissos, mas que precisa ser compromisso de fio de barba, com todo respeito às mulheres, né, que não tem barba, mas que sejam compromissos que sejam honrados e não bravataria, verborragia, igual o Estado baiano tem feito com a gente. Para encerrar, eu queria só dizer o seguinte: a Marinês, quando estava lá na Fazenda Igarashi, ela dizia o seguinte: ninguém vai morrer de sede na beira do arrojado.
E eu acho que ninguém vai morrer de sede, é de injustiça, de violência e de muitas outras coisas.